Fala aí pessoal, beleza? Hoje nós vamos fazer aqui uma funcionalidade bem legal no desenvolvimento iOS, tá bom? Vocês devem ver em muitos aplicativos, é a possibilidade da gente deletar as células, os registros de uma tabela. Ó. Então você vê que ele faz a deleção de uma forma animada, então a gente vai aprender no vídeo de hoje como fazer isso e também vou passar umas dicas de melhores práticas para ter o melhor proveito dessa funcionalidade, tá bom? Então vamos lá. Então olha só, primeiro de tudo, como sempre fazemos aqui nos nossos vídeos, vamos criar um aplicativo do zero, tá? Em branco. Vamos dar o nome de deletar registros. Que configuração padrão mesmo, storyboard, UIKit, Swift. Beleza, criamos nosso projeto em branco. Vamos começar primeiramente pela criação da nossa table view, tá? Vamos não utilizar o storyboard agora, vamos utilizar só view code, só na mão, criar nossa tela inteira na mão. Então vamos lá, começar pela table view. Vai ser uma implementação bem simples, tá? Sem muita configuração de layout, sem mexer muito nas cores. Vamos deixar ela basicamente crua aqui na implementação, tá bom? Basicamente é isso que a gente precisa só. Vamos criar um método aqui para a gente configurar a nossa table view utilizando o auto layout. Então nós vamos fazer a chamada desse método aqui e aqui dentro adicionando a nossa table view do jeito que a gente já aprendeu a fazer em outros vídeos, tá bom? Deixa eu aumentar aqui o tamanho do Xcode para facilitar a visualização. Vamos colocar o translate auto resizing para false e aqui nós vamos definir as nossas constraints. Table view, vamos começar pela parte de cima. Constraint equals to view safe area layout guide top anchor. Beleza, a gente alinhou na parte de cima, vamos alinhar a todas as bordas da nossa tela também. No leading, que é a parte da esquerda, a mesma coisa aqui, leading anchor, trailing anchor, a parte da direita. Isso aqui nós já fizemos um vídeo explicando sobre a criação do auto layout via código, então vou deixar o link aqui em cima se você caso não esteja familiarizado, tá bom? Antes de rodarmos a nossa aplicação, porque não vai funcionar, não vai aparecer nada, vamos definir o data source da nossa table view e o delegate também. Table view data source, table view delegate. Vamos implementar eles aqui embaixo, tá? Extension view controller e UI table view data source. Então, se você não souber de cabeça, ele já te ajuda e vai falar para você implementar na mão aqui já, ele já vai completar para você, ó. Então aqui ele tá reclamando porque a gente definiu essa view controller vai implementar o delegate da table view, só que não tem nenhum protocolo implementado e a gente nem assinou o protocolo, é por isso que ele tá reclamando. Então a gente tem que assinar aqui, ó, UI table view delegate. Pronto, agora ele parou de dar o erro aqui, então ele vai pedir para a gente implementar o que falta. Então, quando a gente assina o data source da table view aqui, obrigatoriamente a gente tem que usar esses caras, tá bom? Então, primeiramente, vamos só colocar um retorno padrão aqui para a gente ver alguma coisa nela, 60 linhas, tá bom? Vamos retornar aqui uma célula, table view, reuse o identifier, vamos criar um identifier aqui na mão também, vamos dar um return seal aqui. Aqui, vamos colocar um texto só para a gente conseguir ver também, text label.text é igual a string describing indexpath.row, tá bom? Então beleza, acho que assim a gente já consegue ver funcionando, só vamos colocar um table view reload data aqui. Acho que ele não vai funcionar, eu acho que a gente precisa registrar, exatamente, ó. Mas não tem problema, a gente vai registrar ele aqui, tá? Register, seal class, UI table view seal e o identifier aqui, pronto. Garanta que seja o mesmo que esses dois, tá? O mesmo que tiver aqui tem que ser o mesmo que tá aqui e beleza, já fizemos a nossa tabela preencher aqui com o que a gente precisava, tá? Já vamos fazer uma coisa aqui, ó. Você vê que quando você seleciona as linhas, ele fica esse cinza e ele não sai, né? Isso aqui você pode resolver da seguinte forma, ó. Did select row at index path. Esse delegate aqui da table view vai cair sempre nesse método quando eu selecionar uma linha. Então, selecionei, ele vai cair aqui, tá bom? Aqui mesmo, a gente vai fazer com que ele desselecione, eu não sei se essa palavra é correta no português, mas ele vai selecionar aqui, ele vai cancelar a seleção aqui também. Assim que cair, ele cancela de uma forma animada, tá? Então, o que acontece é que ele vai ficar assim, ó. Na hora que você selecionar, ele já vai desfazer a seleção, tá bom? Ó, vamos colocar um breakpoint aqui, ó. Selecionei, ele caiu aqui, tá? Agora vamos começar a implementação da nossa funcionalidade, que é arrastar para o lado. A gente vai ter a possibilidade de deletar essa linha aqui, tá bom? E para a gente poder deletar esse registro aqui, arrastando para o lado, nós vamos precisar armazenar todas essas informações em uma variável, para que quando a gente faça a animação aqui para deletar, a gente delete dessa variável e essa variável reflita nos registros da tabela. Vai ficar um pouco mais claro aqui quando a gente for fazer. Então, ao invés da gente retornar um valor fixo aqui de 60, porque pensa, quando a gente deletar, não vai ser mais 60, vai ser 59. Então, como que eu vou fazer ser 59 aqui? Eu não posso passar o 60 na mão, tem que passar uma variável aqui, e aí quando eu remover esse registro, eu vou remover o registro dessa variável, e aí a table view vai mostrar um registro a menos, porque ela vai pegar a quantidade que está nessa variável, e não um valor fixo. Então, a gente vai usar um array, tá? Um array registros, tá? Vamos declarar ele aqui em cima, vamos declarar ele como var, tá bom?
bom? Se a gente declarar como let, a gente não vai conseguir modificar ele, a gente não vai conseguir deletar um registro dele, porque o let é uma constante, ó. Então a gente tem que declarar ele como var. Array de registros, vamos colocar um array de int mesmo. Então aqui a gente vai criar esse array, vamos definir uns 50 registros para ele, tá? Então aqui na table view, a gente vai passar a quantidade de itens que tiver dentro desse array, tá? Então se a gente rodar aqui o projeto, ele vai retornar 50 registros aqui, tá bom? E a gente não tá mais passando um valor fixo, a gente tá passando a quantidade que tá aqui dentro desse array. Se ele mudar, a table view vai entender que vai ter um registro a menos ou um registro a mais, porque ela vai estar olhando para essa variável, para esse array aqui. Então, para a gente fazer essa funcionalidade, já tem um método praticamente pronto aqui do delegate da table view que a gente assinou, tá bom? Então você implementa esse cara aqui, ó, trailing swipe actions configuration for all at index path. É um nome grande aqui em inglês, mas o trailing, ó, pode se familiarizar com esse nome, ó. Trailing é o mesmo nome aqui, ó, que a gente colocou no auto layout, que é a parte da direita, ou seja, quando a gente puxar a célula daqui para cá, ele vai mostrar algumas opções desse lado aqui. Provavelmente deve ter o leading aí, ó. Então você pode implementar a mesma funcionalidade do lado direito, o swipe na horizontal desse lado ou do outro lado. Então vai de acordo com os requisitos do seu sistema. Para esse vídeo de hoje, para nossa funcionalidade específica, vamos só usar aqui o da direita, tá? Então vamos criar aqui a nossa action, que vai ser a nossa ação aqui. Vamos dar o nome de delete action. Esse cara tem que ser um contextual action. Vamos ver contextual action aqui. Opa. O tipo dele vai ser um normal ou destructive. Então, quando você colocar esse destructive aqui, você vai ver que na tela ele já vai colocar um botão vermelho aqui, tá bom? Como título, vamos colocar um excluir. E aqui no callback dele, vamos colocar o action, que ele tá pedindo como parâmetro. View. E aqui um escaping. Esse outro parâmetro aqui, tá bom? É um callback que a gente vai chamar ele se a gente simplesmente quiser fechar o swipe que a gente deu aqui, ó. Deu o swipe, clicou, ele fechou. Ele não vai deletar, nem incluir, não vai fazer nada. Ele só vai fechar. Então, se a gente quiser mostrar algum alerta ou fazer alguma ação específica, é a partir dessa variável que a gente vai chamar, tá bom? Vou implementar e vai ficar mais simples de entender. Agora a gente tem que retornar esse action aqui, UI swipe action configuration. Aqui a gente vai passar os actions delete action, que é o único que a gente tem, tá bom? Ele vai implementar esse action aqui e a ação que a gente quer que ele tenha vai acontecer aqui dentro. Então vamos colocar um print só pra gente ver acontecendo aqui. Opa, delete action, pra gente ver ele caindo aqui dentro, tá? Vamos rodar o nosso app. Então você vê que já aparece o botão aqui, a action em vermelho, porque a gente definiu ela o estilo destrutive aqui. Texto, a gente colocou um excluir. Quando a gente clicar em cima dela, ele vai cair aqui dentro, ó, delete action, tá? Você vê que quando a gente clica, ele não faz nada. O ideal seria, uma melhor prática seria ele pelo menos fechar isso daqui, né? Então é para isso que serve esse bool action aqui, ó, que você faz assim. Quando você rodar a aplicação, se você precisar simplesmente fechar, ó, ele vai fechar sozinho, tá? Então você pode ou clicar ou fazer isso daqui, ó, dar um swipe até o final, que ele vai cair aqui do mesmo jeito, tá? Agora, para deletar o registro da nossa tabela, você vai ver como é simples, tá? Você vai usar o table view perform batch updates aqui, ó. Aqui dentro a gente vai colocar o método deletar a nossa linha, tá? E aqui é um callback de quando ele completar essa ação que ele vai ter, ele vai cair aqui. Isso aqui a gente nem vai usar, tá? Praticamente. Mas vamos colocar só um print aqui, ó, só para vocês verem o ciclo de vida, o fluxo dele fazendo cada coisa, tá? Terminou de excluir a linha. A primeira coisa, nós temos que remover o registro do array, tá? Então a gente, a partir do array, usando esse método aqui, a gente consegue remover exatamente o índice que a gente quer daquele array. E o índice que a gente quer é o da linha que a gente tá fazendo essa ação aqui, ó. Então a gente pega o indexpath.row. E aqui dentro, onde tem o deletar linha, nós vamos chamar um método tableview delete rows at indexpath. Então o indexpath é a linha que a gente tá atuando aqui. A gente pode até remover mais de uma linha, tá? Ele dá a opção de passar um array. No caso, a gente só vai remover essa que a gente tá atuando e fazendo a ação aqui. Existem algumas maneiras de você fazer a animação dessa exclusão dessa linha. Vamos usar uma padrão aqui, um fade, para dar um efeito legal. Basicamente é isso que você precisa. Sempre remover o registro aqui primeiro, tá? Porque é a partir daqui que ele vai entender que a quantidade de linhas foi modificada quando você remover um registro desse array. E aí, removendo aqui, depois simplesmente você deleta a linha da tabela. E aí, terminando, quando cair aqui, vai estar tudo feito. Você já removeu um registro e a sua animação vai estar pronta, ó. Então vamos lá. Quando a gente fizer isso, der um excluir, ele já vai deletar, tá bom? Então ele caiu aqui, esse delete action ficou perdido aqui, mas basicamente depois que ele terminou de fazer a ação, ele caiu aqui, ó, terminou de excluir a linha, tá? Uma outra coisa que você pode fazer também, além de deixar um texto, você pode colocar uma imagem, tá? Então vamos fazer o seguinte, delete action, você pode definir uma imagem aqui, ó, image, UI image, system name, vamos pegar a imagem de sistema aqui, ó. Então quando você fizer isso, ele vai aparecer uma lixeirinha ali para você excluir e fazer sua ação, tá? Vamos aumentar um pouquinho
o tamanho da célula, pra gente ver melhor acontecendo aqui as coisas. Vamos deixar um 70, tá bom? Então você vai ver que o tamanho da célula ficou um pouco maior. E aí você tem aqui a animação, tá? Então você clicar em cima, ele deleta. E aqui você pode passar um array desses actions, tá? Então aqui a gente só passou um. Vamos criar um outro aqui, ó. Esse é o de excluir. E vamos criar um de edição aqui, ó. Esse aqui a gente não vai remover nenhuma linha, tá? Só vamos fechar ele quando a gente fizer a ação a partir dele, tá bom? Edit action. E aqui, ao invés de retornar só o delete, a gente vai retornar os dois aqui. Ao invés de trash, vamos retornar um lápis aqui, ó. A imagem de um lápis, tá? Ah, os dois são destrutíveis aqui, ó. Vamos colocar um outro aqui também. Normal. Então, beleza. A gente já tem os dois actions aqui, ó. Quando a gente clicar nesse, ele não fez nada. A gente só falou pra ele fechar aqui. E quando a gente clicar na lixeirinha, ele vai excluir aqui, tá bom? E aí, vamos lá. Pô, Rafa, eu queria fazer do outro lado. Você falou que dá pra fazer dos dois lados, né? Vamos fazer do outro lado aqui, ó. Vamos pegar esse mesmo código aqui. Vamos colocar aqui desse lado. Se o seu sistema exigir que você faça do outro lado, beleza. Você pode fazer dos dois lados aqui, ó. Ah, quero que ele faça desse lado agora. Então, beleza. Você pode excluir. Ah, quero desse. Então, você também pode colocar o deletar e o editar de um lado e do outro lado outras funcionalidades, sei lá, um arquivar, um encaminhar, entendeu? Não precisa ser exatamente as mesmas funcionalidades, tem diversos apps que fazem isso. Então aqui vai uma dica de usabilidade quando você for fazer essa funcionalidade no seu projeto. Você nunca pode, quando tiver alguma funcionalidade de excluir ou deletar alguma coisa, fazer ela sem mostrar uma confirmação para o usuário. Então aqui você pode colocar uma confirmação se o usuário quer tomar aquela ação ou não, tá? Pode criar um UI Alert Controller. No título você pode colocar assim, você pergunta para ele se ele realmente deseja excluir aquela linha, tá? Vamos colocar uns actions aqui, tá bom? Add action, UI Alert Action. Vamos colocar um destructive, lembra que ele vai ficar uma cor vermelha ali, tá bom? Vou mostrar para vocês. Vamos colocar uma opção de cancelar aqui também, tá? Vamos deixar só um excluir aqui, tá bom? Fica mais simples, tá? E aqui nós vamos mostrar esse alerta. Vamos colocar o nome dele melhor, porque ele não é um action, né? Ele é um alerta. Alerta de confirmação. E o completion, a gente não vai fazer nada aqui mesmo. Vamos só deixar assim, tá? Ele só vai tomar essa ação quando ele realmente quiser excluir, depois que ele confirmar que ele realmente deseja fazer aquilo, tá? Então, vai ficar dessa forma, ó. Quando ele fizer isso, vai mostrar, opa, deseja realmente excluir a linha 4? Ah, eu desejo. Ah, então exclui, entendeu? Então, essa é uma boa prática para você fazer as suas ações de exclusão ou quando deletar algum registro, fazer alguma ação crítica, tá? Não saia fazendo logo de cara, mostre uma confirmação para o usuário, tá bom? Seu aplicativo vai ficar muito mais amigável se você fizer isso. Então, por hoje é só. Espero muito que você tenha gostado do vídeo de hoje. Se você quiser também deixar algum comentário ou sugestão de algum assunto específico que você quer que eu grave a respeito, comenta aqui embaixo que pode ter certeza que eu vou gravar e trazer aqui pra você também. Então me segue também no Instagram que eu posto diversos outros tipos de conteúdo e também minha rotina do dia a dia, tá bom? Até o próximo vídeo, valeu, fui!